A escuridão não é apenas a ausência de luz, é um peso, uma textura opressiva que se instala na alma, especialmente quando o único horizonte visível é o teto de uma casa que se tornou cárcere. Maria era mais uma entre milhões, invisível, essencial, uma engrenagem silenciosa na vasta máquina da desigualdade social brasileira. Sua vida era definida pelo ritmo das panelas, pelo cheiro de limpeza, pela servidão mansa imposta por décadas de tradição perversa. Ela havia chegado àquela mansão ainda adolescente, trazendo consigo a esperança frágil de sustentar a família no interior, trocando a miséria explícita do campo pela miséria camuflada do lar alheio. O primeiro ano foi de adaptação brutal, de longas jornadas que se estendiam da aurora ao crepúsculo e que muitas vezes invadiam a madrugada. Mas o horror verdadeiro não veio com o cansaço físico. Ele veio mascarado de poder, de domínio absoluto, emanando da figura que deveria ser seu empregador, seu protetor, mas que se revelou seu algoz. A violação inicial não foi um evento singular, mas uma rotina sombria imposta sob a ameaça velada da perda do emprego, da fome, do retorno àquela pobreza que ela tanto temia. Em um ambiente onde o silêncio compra a cumplicidade e o dinheiro apaga a dignidade, Maria foi despojada de sua voz, de seu corpo, de sua autonomia. Quando o enjoo matinal chegou, não era apenas um sintoma biológico, mas a confirmação de uma catástrofe existencial. O fruto do abuso, o resultado palpável da violência, crescia dentro dela. 9 meses de horror começavam a ser contados. Era a prova viva da sua condição de objeto, a materialização da injustiça mais íntima e hedionda. A descoberta da gravidez transformou o medo em pânico gelado, pois agora ela carregava não só o seu trauma, mas a semente forçada de seu agressor. A partir daquele instante, cada dia era uma negação, uma tentativa desesperada de esconder o inegável, de camuflar a protuberância crescente sob uniformes folgados, enquanto o mundo exterior seguia indiferente à tragédia que se desenrolava a portas fechadas. O cativeiro era físico e moral, e a promessa de um futuro mínimo se desfazia diante do espelho, revelando a silhueta de uma vítima grávida, aprisionada na casa do seu opressor, forçada a servir à mesa que sustentava seu algoz, enquanto o tempo escorria, implacável, para o parto que selaria seu destino. A dor era um ciclo contínuo, onde o trauma se renovava a cada movimento do feto, lembrando-a da origem profana daquela nova vida, e a urgência de uma fuga parecia um sonho inatingível, sufocado pela dependência econômica e pelo controle absoluto exercido sobre sua existência e sua sobrevivência. O mundo era a casa, e a casa era o inferno, e não havia para onde correr, exceto para o inevitável encontro com o nascimento. A mansão, erguida sobre pilares de riqueza e ostentação, funcionava como uma máquina de isolamento perfeitamente calibrada. Longe dos olhos curiosos da vizinhança, Maria era a personificação da invisibilidade programada. O empregador, um homem de posses e influência social, habilidoso na arte de manter aparências imaculadas, usava a arquitetura do privilégio como escudo. Sua esposa, cega ou complacente, flutuava pela casa em uma névoa de negação conveniente, ignorando os olhares furtivos de Maria, a palidez constante e, mais tarde, a crescente evidência física de sua gravidez. Este silêncio era uma conspiração, um pacto não verbal que reforçava a solidão da vítima. A cada semana, a barriga de Maria se tornava um memorial silencioso ao crime. Um peso físico que a impedia de dobrar-se com a mesma eficiência de antes, mas que, paradoxalmente, a obrigava a redobrar os esforços para manter a fachada de normalidade. O medo de ser descoberta era um motor constante. A revelação significaria não apenas a perda do emprego, mas, possivelmente, a violência e a humilhação públicas. O agressor usava a ameaça sutil, a chantagem emocional, lembrando-a constantemente de sua insignificância e da facilidade com que ele poderia destruir sua reputação e seu futuro. Ele a lembrava que ela não tinha voz, que em qualquer tribunal sua palavra valeria menos que o recibo de uma de suas compras luxuosas.
A gravidez, que deveria ser um período de cuidado e expectativa, era uma tortura de privações. Maria não podia buscar cuidados pré-natais adequados, exceto por visitas apressadas e secretas a postos de saúde distantes, onde ela inventava histórias vagas sobre o pai da criança, mentiras necessárias para proteger-se. O risco de ser vista, de ter sua situação exposta, era maior do que o risco à sua saúde e à saúde do feto. O tempo se arrastava, medido não em dias ou semanas, mas em crises de náusea, em chutes internos, que eram lembretes dolorosos da vida que se formava a despeito da dor. O cativeiro silencioso transformou-se em uma prisão psicológica, onde Maria era forçada a conviver diariamente com seu algoz, servindo-o, lavando suas roupas, mantendo o lar que se erguia sobre o seu sofrimento. O paradoxo era cruel. Ela era forçada a nutrir e proteger a criança, que era a prova irrefutável de sua desgraça, enquanto era obrigada a sorrir e a obedecer àquele que a havia condenado. A mente de Maria tornou-se um campo de batalha, onde a esperança de sobrevivência lutava contra o desejo de simplesmente desaparecer, de interromper o ciclo de humilhação. Mas havia uma força crescente, um instinto primitivo de proteção que nascia com a criança, uma pequena chama de resistência que a impedia de sucumbir totalmente ao desespero, impulsionando-a a continuar a contagem regressiva para o dia em que o fardo físico seria libertado, mas o fardo moral e legal apenas começaria. Ela observava a vida passar pelas janelas da mansão, o ir e vir das pessoas livres, sentindo-se uma fantasma condenada a orbitar o centro de seu próprio trauma, esperando o momento certo para quebrar o silêncio e enfrentar o Leviatã do poder. A conspiração do silêncio não era um acidente. Era uma arquitetura social finamente ajustada para proteger o opressor e aniquilar a vítima. No mundo de Maria, a justiça era um luxo inacessível e a verdade, um risco mortal. O próprio ambiente doméstico era um microcosmo de um sistema maior que valorizava a reputação e a estabilidade econômica acima da vida de uma empregada. Os poucos contatos que Maria mantinha com o exterior, o carteiro apressado, a faxineira diarista ocasional, eram superficiais demais para perfurar a bolha de controle imposta pelo patrão. Qualquer tentativa de comunicação, qualquer olhar de súplica, era monitorado ou punido com olhares cortantes e ameaças veladas de exposição. A ausência de uma rede de apoio era fatal. Maria não podia confiar em vizinhos, pois o poder do agressor se estendia por toda a comunidade. Ele era um benfeitor, um doador de caridade, uma figura respeitada. Denunciar significava não apenas arriscar sua palavra contra a dele, mas enfrentar a incredulidade e o julgamento de uma sociedade que tende a culpar a vítima, especialmente quando ela é pobre e invisível. O medo da revogação do trabalho e da moradia era o alicerce da sua mudez. Ela sabia que, se falasse, seria imediatamente despejada, rotulada como mentirosa ou interesseira, e condenada a vagar pelas ruas com uma criança recém-nascida, fruto de uma história que ninguém acreditaria. A gravidez avançada trazia consigo problemas práticos que exigiam soluções perigosas. A necessidade de roupas de maternidade, de vitaminas, de um mínimo de preparo para o parto era desesperadora. Ela precisava roubar momentos de privacidade para costurar peças com retalhos velhos, transformando o ato de preparar o enxoval em um exercício de medo e culpa. A cada pontada na barriga, a cada dor física, Maria se via confrontada com a inevitabilidade do nascimento e a urgência de um plano. Mas que plano poderia existir para quem não possuía nada? A única moeda de Maria era sua história, mas ela estava presa a um sistema que desvalorizava essa moeda ao extremo. A opressão ia além da violência sexual. Era a negação de sua humanidade, a redução de sua existência a uma função. Ela era a sombra que limpava os rastros de uma vida luxuosa, a testemunha involuntária de uma felicidade que lhe era negada. O peso do segredo era tão esmagador que chegou a sufocar seu instinto materno. Como amar um filho que é a memória viva do seu trauma? Essa batalha interna, essa confusão de sentimentos conflitantes, corroía sua sanidade.
Ela fantasiava com a fuga, com a denúncia, com a ajuda de figuras paternas idealizadas que nunca chegavam, mas a realidade implacável a trazia de volta para a cozinha, para o cheiro de desinfetante e para a presença ameaçadora do homem que havia destruído sua vida e agora aguardava o nascimento da prova do seu crime. O tempo da gestação era um purgatório, e a cada mês que passava, a certeza de que a verdade precisava vir à tona se chocava com o terror de enfrentar as consequências dessa revelação, sabendo que a sociedade estava pronta para protegê-lo e condená-la, perpetuando o ciclo vicioso da violência e da impunidade, onde a vida de uma doméstica valia infinitamente menos que o escândalo de um homem rico. A única esperança era a pequena vida que se movia dentro dela, um lembrete de que, apesar de tudo, ela havia sobrevivido até ali. A batalha interna de Maria era mais feroz do que qualquer luta física. O corpo, traído e violado, era agora o campo de guerra onde se digladiavam o trauma e o instinto materno. A sociedade, em sua crueldade silenciosa, exige que a mãe ame incondicionalmente. Mas como reconciliar esse amor com a origem hedionda daquela vida? O feto, crescendo saudável apesar da negligência médica e do estresse constante, era um milagre biológico e um tormento psicológico. Maria tentava separar a criança do pai, tentava vê-la como uma entidade independente, um ser inocente que merecia a vida e o amor. Mas em momentos de desespero, o rosto do agressor se sobrepunha à imagem da criança e a culpa a consumia. Ela se perguntava se seria capaz de ser mãe, se a marca do abuso seria transmitida geneticamente, se a criança estaria condenada a carregar o legado da violência. O 9º mês chegou com o peso de uma eternidade. A casa se tornara insuportável, o ar rarefeito pela tensão. O patrão, ciente da iminência do parto, aumentou seu controle, limitando ainda mais os movimentos de Maria, temendo a exposição. Ele a pressionava sutilmente para que ela sumisse após o nascimento, oferecendo uma quantia irrisória de dinheiro em troca do seu silêncio e do abandono da criança. Essa proposta viu acender uma faísca de dignidade em Maria. Ela percebeu que, ao tentar comprar seu silêncio, ele reconhecia sua culpa e, mais importante, reconhecia o valor da prova que ela carregava. Essa percepção foi o catalisador para a sua resistência. A criança, fruto do abuso, se transformou de um símbolo de vergonha em uma arma de justiça. Maria começou a planejar sua fuga e sua denúncia, mas precisava de tempo, precisava que a criança nascesse em segurança para garantir a prova genética e o testemunho físico de sua condição. Ela observava a rotina da casa, memorizando horários, procurando falhas na vigilância. A preparação para o parto era feita em segredo absoluto, com a ajuda de uma vizinha distante, uma senhora idosa que, por acaso, percebeu a gravidez avançada e a situação de isolamento de Maria. Essa vizinha se tornou um elo tênue com o mundo exterior, um fio de esperança em meio à escuridão. O ato de compartilhar seu segredo, de verbalizar o abuso, foi o primeiro passo para reivindicar sua voz. A narrativa da opressão, guardada por tantos meses, começou a fluir, ganhando forma e peso. A contagem regressiva para o nascimento se tornou uma corrida contra o tempo. Maria precisava de força para suportar a dor do parto e coragem para enfrentar a dor da exposição pública. Ela sabia que a luta legal seria árdua, que enfrentaria o escárnio e a incredulidade. Mas a ideia de proteger aquele pequeno ser, de dar-lhe um futuro livre do domínio do pai biológico, superava o medo. A sobrevivência não era mais apenas sobre ela, era sobre a vida que ela carregava, e o sacrifício de sua privacidade e de sua paz seria o preço a pagar pela redenção e pela justiça, não só para si, mas para todas as mulheres silenciadas pela violência e pela exploração da servidão doméstica. A força que ela não encontrava em seu passado, ela encontrava no futuro incerto da criança, uma âncora de resistência em meio ao mar da iniquidade, preparando-se para o momento do parto, que seria o início de uma nova e mais perigosa batalha. O trabalho de parto começou de forma violenta, na calada da noite, em meio ao silêncio opressor da mansão. Maria estava sozinha,
lutando contra as contrações e o medo paralisante de dar à luz no ambiente contaminado pelo seu trauma. Ela conseguiu, no entanto, seguir o plano. A dor aguda a impulsionou para a porta, para a única chance de liberdade. A vizinha, avisada em código por um bilhete deixado sob a porta, esperava a uma distância segura, pronta para o resgate. A fuga foi cinematográfica em sua urgência e desespero. Uma corrida lenta e dolorosa pela calçada escura, com o corpo gritando e a mente focada apenas na sobrevivência. Ela chegou ao hospital público, exausta e à beira do colapso, mas segura. O nascimento foi um evento catártico. A dor física intensa serviu como uma purificação, um exorcismo da presença do agressor. Quando o choro estridente da criança preencheu a sala de parto, Maria sentiu, pela primeira vez em meses, um alívio puro, uma separação definitiva entre o trauma e o futuro. O bebê, um menino, era saudável, mas carregava o peso genético de uma história de violência. No entanto, naquele instante, ele era apenas seu filho. A decisão crucial veio imediatamente após o parto. Os assistentes sociais e a equipe médica, alertados pela condição de Maria, uma jovem mãe, exausta, vinda de um ambiente de servidão e sem documentação clara sobre o pai, iniciaram o protocolo de proteção. Maria, amparada pela vizinha e finalmente livre da vigilância do agressor, encontrou a coragem para contar a verdade em detalhes crus e dolorosos. Sua voz, antes aprisionada, ecoou pelas paredes do hospital, transformando o silêncio em denúncia. A decisão de Maria foi inequívoca. Ela iniciaria o processo legal para reconhecimento de paternidade e exigiria a responsabilidade civil e criminal do agressor. Não por vingança, mas por necessidade de justiça e segurança para seu filho. O nascimento do bebê não era o fim do horror, mas o início da guerra. A equipe jurídica do hospital, ciente da gravidade do caso, abuso, exploração de trabalho doméstico e estupro, mobilizou-se. A coleta de amostras de DNA, o registro detalhado do depoimento, a preparação para o confronto com a elite. O agressor, ao ser notificado, reagiu com a fúria e o desprezo esperados. Ele tentou subornar o hospital, ameaçar Maria, desacreditar sua história publicamente, alegando que ela era uma mentirosa em busca de extorsão. Mas o corpo de Maria, as evidências médicas e o testemunho consistente eram fortes. O fruto do abuso, a criança, era a prova viva que ele tentava sufocar. O nascimento impôs uma nova realidade. O segredo estava quebrado, e a sociedade, querendo ou não, seria forçada a encarar a escuridão que se escondia sob o verniz da respeitabilidade. Maria havia trocado o cativeiro físico pela liberdade perigosa da exposição pública. Mas pela primeira vez, ela estava lutando com o apoio da lei e com a força da maternidade, pronta para desmantelar a fachada de seu agressor e exigir que ele pagasse o preço pela vida que ele havia roubado e pela vida que ele havia criado sob coação. O nascimento da criança marcou a transição de Maria de vítima passiva a protagonista de sua própria redenção. O processo legal que se seguiu foi uma maratona extenuante contra a máquina de defesa do agressor. Advogados caríssimos foram mobilizados para descreditar cada palavra de Maria, explorando sua origem humilde, seu histórico de servidão e sua vulnerabilidade social. A mídia, sedenta por escândalo, transformou o caso em um espetáculo, expondo Maria à humilhação pública, mas, paradoxalmente, dando visibilidade à sua causa. O nome do agressor, antes intocável, começou a ser manchado, à medida que os detalhes do abuso e da exploração vazavam para o domínio público. A chave para a vitória estava no exame de DNA. A prova científica, fria e irrefutável, ligaria o homem de posses ao bebê, forçando-o a reconhecer a paternidade e, implicitamente, a validar a história de Maria. A espera pelo resultado foi uma agonia, um período de incerteza, onde a sobrevivência emocional de Maria dependia de um único laudo laboratorial. Quando o resultado positivo foi confirmado, o impacto foi sísmico. Não era apenas uma vitória legal para Maria, era uma fissura na muralha de impunidade que protegia os poderosos.
O agressor foi forçado a arcar com a pensão alimentícia e enfrentar as acusações criminais de estupro e exploração de trabalho. Embora a justiça criminal em casos como este seja frequentemente leniente, o reconhecimento da paternidade e a exposição pública tiveram um efeito devastador sobre sua reputação e seu poder social. Maria, com o apoio de organizações de defesa dos direitos das mulheres e das trabalhadoras domésticas, começou a reconstruir sua vida. A pensão, ainda que insuficiente para apagar o passado, garantiu a ela e ao filho uma base mínima de segurança e a possibilidade de sair da invisibilidade. A criança, nomeada com um nome que significava força e renovação, tornou-se o legado de sua luta. Maria não apenas sobreviveu ao horror, ela o transformou em uma narrativa de resistência. O documentário se encerra com Maria, anos depois, não mais a doméstica silenciada, mas uma defensora usando sua história para iluminar a escuridão da servidão moderna e do abuso sexual. Ela se tornou a voz das invisíveis, provando que a dignidade não pode ser comprada nem roubada, e que o fruto do abuso, embora nascido da violência, pode florescer em um símbolo de esperança e de justiça. A história de Maria é um lembrete pungente de que a luta pela humanidade começa nos espaços mais íntimos e fechados, e que a verdadeira revolução está na coragem de uma única pessoa de quebrar o silêncio e exigir que a verdade seja reconhecida, não importando o poder do opressor. O horror de 9 meses deu lugar a uma vida inteira de resiliência e a um legado de luta que ecoa para todas as gerações de mulheres que buscam a liberdade de um corpo e de uma vida que lhes pertençam inteiramente.